Cristo e o amor da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Na manhã deste dia, quero vos falar sobre um tema muito propício para os dias atuais, para os tempos de hoje, e ainda por cima muito rico do início do ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vos quero falar sobre o convite à conversão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Quando prenderam João, Jesus se dirigiu à Galileia para proclamar a boa notícia de Deus. Disse: cumpriu-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Caríssimos, Nosso Senhor Jesus Cristo anuncia o reino de Deus e nos convida a nos arrependermos de nossos pecados. Por isso, ele usa geralmente, o termo convertei-vos. Em diversas traduções das Sagradas Escrituras, nós encontramos este termo, convertei-vos, e crede no Evangelho. É como se Nosso Senhor estivesse dizendo assim: convertei-vos e crede em mim. Convertei-vos e crede na palavra que vem do meu Pai. Porque o Evangelho nada mais é do que o próprio Cristo que se encarnou, se fez homem para nos remir do pecado. O Evangelho nada mais é do que o cumprimento das profecias e da lei. E Jesus o faz de forma sublime. Tanto que no episódio da Transfiguração aparece-lhe Moisés, simbolizando a lei, e Elias, simbolizando os profetas. Então Jesus ele veio dar complemento pleno das Sagradas Escrituras. Mas a conversão requer uma iniciativa nossa. Requer mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de atitude perante o pecado, perante as dificuldades, perante as decisões mais difíceis. Não é fácil. Porém, nós, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, que confiamos na ação do Espírito Santo, acreditamos na intercessão dos santos e santas de Deus, nós podemos fazer este caminho de vida, oração e santidade. De fato, nosso Senhor Jesus Cristo disse: no mundo haveis de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Neste final, mas coragem, eu venci o mundo, o Senhor nos dá uma promessa de que nós também, nele, por ele e com ele, somos capazes de vencer as nossas tribulações, de vencer as nossas dificuldades, de vencer as tentações e o pecado, por mais difícil e doloroso que seja. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos comprou a um preço alto.
derramando todo o seu preciosíssimo sangue por amor a cada um de nós, para nos libertar do pecado. Quem de nós hoje daria vida por alguém? Quem de nós hoje daria vida para resgatar uma alma? Hoje em dia, muitos só querem saber da glória eterna, mas ninguém quer saber do martírio. Muitos só querem a alegria eterna, mas ninguém quer dar vida por causa do evangelho. Hoje em dia os valores estão distorcidos, meus irmãos e irmãs, caríssimos. É preciso que nós retornemos à essência da palavra de Deus, da comunidade primitiva, dos primeiros cristãos, conduzidos por São Pedro Apóstolo, primeiro Papa da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E um segundo passo é que nós, sobretudo aquele que é neoconvertido, não pode parar na graça da primeira conversão. Nós temos que buscar constantemente trilhar este caminho de vida e santidade. Como diz o Dunga, da Canção Nova, no seu livro Jovem, o caminho se faz caminhando. Dunga nos mostra que é necessário que nós não paremos na graça da primeira conversão. E fala de uma forma enfatizada o seguinte: o encontro pessoal com Jesus e a conversão que advém por consequência são as grandes graças para a vida de qualquer pessoa. Muitos, porém, pensam que chegando a esse ponto já atingiram a meta definitiva. É um terrível engano, porque a meta definitiva nós concluímos após a morte, quando ressuscitarmos para a glória de Deus. A nossa meta definitiva é a santidade, é sermos santos aos olhos de Deus, mesmo que não sejamos santos reconhecidos pelos altares da igreja, mas santos e irrepreensíveis aos olhos de Deus. E continua: a graça da conversão é algo tão envolvente que dá à pessoa uma sensação de força e coragem, o que é muito bom. Mas, muitas vezes, a leva à ilusão de que já chegou à impecabilidade. Pois o neoconvertido é uma nova criatura, mas que ainda é criança, muito criança. Há um longo caminho a se fazer, e todos precisamos fazê-lo com muita humildade e constância. Ora, como o próprio Dunga, aliás, Dunga não, Monsenhor Jonas Abib diz aqui, muitas vezes essa graça da conversão, se nós não trilhamos de forma correta, não a interpretamos segundo o magistério, com o discernimento do Espírito Santo, nós achamos que nós somos pessoas que não pecam. Não, não, meus irmãos. O combate e a renúncia contra o pecado são diários, são constantes em nossas vidas. Porque nós não cometemos apenas os pecados mortais,
que são os pecados graves, abomináveis por Deus, pecados que vão contra o decálogo da lei do Senhor, da lei de Deus, pecados que ofendem diretamente a nosso Senhor. Não, nós também cometemos pecados veniais. Muitas vezes nós pecamos até sem perceber. E quando nós fazemos um exame de consciência, nós o reconhecemos. Portanto, caríssimos, vivam a vida de oração, de penitência, jejum e mortificação. Não se deixem meramente induzir, porque você entrou num estado de encontro íntimo com o Senhor. Acreditar que chegaram ao ápice de suas vidas. É preciso que vocês convertam a sua mente, a atitude, a postura, tudo para Cristo, nosso Senhor. Que você converta as suas trevas em luz, a sua mentira em verdade, o seu sofrimento em alegria, ou às vezes até num sofrimento que seja agradável ao Senhor. Que você converta a sua vida para a vida em Cristo, principalmente por meio do sacramento da penitência ou reconciliação, comumente conhecida como sacramento da confissão. É por meio do perdão sacramental e absolvição dos pecados que Deus aplaca de nós as nossas dívidas, as nossas culpas. E é neste momento que nós alcançamos a primeira graça. Mas é preciso que nós continuemos caminhando. É preciso que nós continuemos buscando o Senhor. Como diz em uma outra passagem do Evangelho: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não buscar as coisas do mundo e as suas facilidades. Não. Buscar o reino de Deus. Aspirar às coisas do alto e rejeitar as coisas do mundo. Por mais que nós estejamos no mundo, nós não somos deste mundo. Nós só fomos criados por Deus. E a nossa morada é no reino celeste. No reino onde a luz continua irradiando vivamente e não há trevas. Mas para isso nós precisamos nos purificar, nos mortificar, combater o bom combate até a última gota de sangue. Tanto que o Dunga, num certo momento, ele diz assim: vocês não resistiram ao pecado até a última gota de sangue. Nós não temos coragem de lutar contra aquilo que desagrada a Deus, mas hoje para nós tudo é aceito, tudo é liberado. Então, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, para fechar este tema, vou ler agora uma conclusão do Monsenhor de Jonas Abib na introdução deste livro do Dunga. É Deus mesmo que convida você a não parar na graça da primeira conversão, e nem mesmo na decisão de viver o PHN, por hoje não,
mas entrar corajosamente na aventura de fazer todo o caminho do início ao fim. Sabe as palavras de Monsenhor Jonas Abib, inspirado pelo Espírito Santo. Por mais que a graça da primeira conversão seja impactante, por mais que a escolha de viver o por hoje não vou pecar, por hoje não vou ser desobediente, são atitudes essenciais, mas o primordial é seguir o caminho de vida e santidade, do início ao fim. O importante, caríssimos, é completarmos a nossa jornada, para que assim nós possamos dizer, como São Paulo apóstolo: completei a jornada, combati o bom combate e guardei a fé. Irmãos e irmãs, tenham todos um bom dia de trabalho, um bom dia de estudo, para aqueles que fazem a faculdade ou algum curso profissionalizante. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos faça compreender a importância da verdadeira conversão, aquela conversão reta que perdura a nossa jornada terrestre até o fim. Que nós possamos, pela graça do Evangelho, munidos pela oração, fazer o caminho de vida e santidade do início ao fim, para que assim possamos dar testemunho das maravilhas do Senhor em nossas vidas e assim render graça ao Eterno Pai pelo dom da nossa vida, pelos amigos que possuímos, por aqueles que muitas vezes não têm um lar, não têm um trabalho, mas que nós possamos ser sinal, modelo e exemplo de santidade na vida de todos aqueles que nos rodeiam. Que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei,